Jean-Pierre Polnareff é com certeza um dos personagens mais importantes de JoJo, tendo grandes participações em Stardust Crusaders e em Vento Áureo. O seu carisma, junto com uma trajetória muito empolgante sobre aprendizado, tornou ele um dos personagens mais amados da franquia. Nesse vídeo, eu vou analisar ele e explicar o porquê o nosso francês com cabelo bizarro é o melhor Crusader. Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. Jean-Pierre Polnareff é um francês com um cabelo muito estiloso que tem 23 anos durante os eventos da parte 3. O nome do Polnareff é em homenagem ao ator Jean-Paul Belmondo e também ao músico francês Michel Polnareff. Três anos antes dos eventos da parte 3, a sua irmã Cherry é emboscada, morta e abusada por um homem com 2 braços direitos. Foi ali que o Polnareff passou a viver pela sua vingança e passou anos treinando e viajando com o objetivo de encontrar aquele homem e se vingar. E é movido por essa vingança que Polnareff é apresentado na história. Polnareff é um cavaleiro honrado e muito mulherengo. A sua honra é tão grande que mesmo após ser controlado pelos esporos do Dio, ele ainda se recusa a jogar sujo. E a sua safadeza é tão grande quanto a sua honra e tamanho do cabelo. Polnareff é contagiante, sendo de longe o membro mais emotivo e descontraído do grupo. Ele tá o tempo todo fazendo piada e leva a maioria das cenas de humor junto com o Joseph. O seu stand é o Silver Chariot, um stand super veloz e ágil e que numa batalha em curta distância pode ser fatal. No entanto, a importância do nosso querido francês não se resume em carisma e stand veloz, como também por ser um dos pilares que sustenta todo o grupo da parte 3. Afinal, ele tem um passado, trajetória e evolução que mais ninguém do grupo tem. O Jotaro, por exemplo, meio que não tem nenhuma função, além de ser o bad boy que fica puto e resolve as situações de maneira um tanto quanto anticlimática. Eu gosto do Jotaro, mas sejamos sinceros que ele é um nada em vários momentos. O Avidon inicialmente é como um instrutor e um cara mais experiente, e eu curto a apresentação dele. Mas conforme o tempo passa, o personagem não se destaca e acaba ficando de escanteio em várias situações. O Kakyoin até tem uma história legal e que é importante pro personagem, mas deixam pra tentar desenvolver algo em cima disso só no momento que ele morre, sendo que a gente teve centenas de oportunidades pra tentar desenvolver ele antes, que infelizmente não foram aproveitadas. O Iggy tem certo desenvolvimento, mas não é nada fenomenal. E o Joseph é o Joseph, ele já tá bom do jeito que tá. Hein? O que você disse que lambeu? Não consegui ouvir direito. Alô, acabou a brincadeira. Me dá logo esse remédio que eu quero desinfectar minha língua. Vai, me dá. O Polnareff é um personagem muito versátil. E ele consegue trazer o melhor até dos personagens que não tem tanto conteúdo, como o Avidol ou o Kakyoin. Tá dando pra ver a calcinha dela. É isso aí! A sua versatilidade é muito importante porque ele consegue levar diversas situações absurdas de um jeito que o resto do grupo muito provavelmente não ia lidar tão bem. Afinal, muitos dos personagens da parte 3 são um tanto quanto secos, enquanto o Polnareff se destaca por todo esse jeito explosivo e divertido dele. Eu gosto muito dos valores do Polnareff. Mesmo ele sendo todo orgulhoso e até narcisista, ainda assim ele é muito gentil e a honra do personagem é um dos pontos que eu mais gosto dele. Afinal, mesmo controlado, ele não perde a sua essência e mesmo depois da parte 3 acabar, ele ainda tenta fazer o bem, mesmo estando de fucking cadeiras de rodas. E depois dizem que o Johnny que é o melhor cadeirante. O passado do Polnareff serve para construir o personagem, mostrando os dois lados daquele que mesmo tendo um jeito extrovertido e leve, carrega uma história pesada e se guia pela vingança. Uma coisa a se elogiar é que o desenvolvimento do nosso querido francês não é apressado como o do Josuke, que o Araki tentou botar um drama com a morte do avô dele, sendo que a gente mal conhecia os dois. O passado e as questões do Polnareff são apresentadas, mas o Araki só desenvolve elas depois da gente conhecer o personagem. Por isso o Araki dá alguns arcos pra gente aprender como o Polnareff é, e só depois vem a batalha dele contra o J-Gaio, aquele que tirou quem ele mais amava. Desesperado pela vingança, o Polnareff simplesmente ignora toda a razão. Ele é atraído pelo inimigo, abandona o grupo e insulta o Avidol, aquele que o salvou.
No final, isso gerou apenas mais uma perda e um arrependimento que ele teria que levar. Afinal, Avidon se sacrificou para salvar ele e acabou morrendo no processo. Ok, ele não morreu porque o Araki não quis. O que eu gosto de ver é como o Polnareff vai evoluindo e não permanece estático e nem sem função, como o Jotaro ou o Avidol, por exemplo. O seu stand Silver Chariot representa a carta de tarô, o carro, que simboliza a invasão e a vitória, já mostrando os obstáculos que ele viria a superar. O Polnareff tem uma relação muito boa principalmente com o Avidol e o Iggy, que são os personagens que ele mais interage. No início ele confronta os dois, mas conforme o arco passa, a relação deles evolui e ele passa a respeitá-los. No final da parte 3, os dois se sacrificam para salvar ele, e obviamente isso foi frustrante demais pro Polnareff, que viu dois dos seus melhores amigos morrer na sua frente. Avidol, aquele seu companheiro que o salvou do início ao fim, e o Iggy, que mesmo com as diversas brigas, o Polnareff ainda admirava o seu jeito de nunca se rebaixar a nenhum humano. No final, as almas do Iggy e do Avidol mandam o Polnareff seguir em frente. E mesmo que o Polnareff diga que não havia tempo de lamentar suas mortes, ele não consegue segurar o choro. Ele também tem interações bem legais com o resto do grupo, fazendo piadas com o Kakyoin e sendo tratado bem pelo Jotaro, que até consola ele. A relação dele com o Joseph não é tão bem abordada, mas sempre que os dois interagem é bem legal. Depois de concluir a sua vingança com J-Gale, o Polnareff evolui, aprendendo a agir pelos seus amigos, confiar neles e não se cegar pela vingança e o ódio. E essa evolução é bem visível na reta final de Stardust Crusaders. Polnareff estava determinado a matar o Dio e vingar a morte dos seus amigos, mas dessa vez ele não é imprudente e nem se cega pela vingança como ele fez lá no início. No final da parte 3, Polnareff está mais maduro e concluiu sua jornada com êxito, como um grande personagem, que mesmo tendo seu jeito animado e excêntrico, carrega cicatrizes. Até mais ver. Até mais, amigo. Durante a parte 5, Polnareff retorna, e dessa vez com um semblante sério e sem as piadinhas. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse Polnareff por isso, mas a gente tem que levar em consideração que o Polnareff foi muito destruído antes e durante a parte 5, e ele não podia mais continuar do jeito que era antes, depois de tudo aquilo. Eu acho muito bonito a sua morte. Mesmo depois de tanto tempo, a última coisa que passou na sua cabeça foram seus antigos companheiros. Ok, ele volta como fucking Mr. President, mas isso não vem ao caso. O Polnareff de Vento Áureo é um bom final pro personagem. Embora eu ainda acharia melhor se ele tivesse morrido de verdade, ele conclui o propósito do Polnareff, mostrando que mesmo após a parte 3 e mesmo sendo forçado a ficar de cadeira de rodas, ele ainda continuou lutando e buscando limpar toda a merda que o Dio deixou pra trás. Eu gosto muito da teoria que quando ele despertou o Chariot Hacken, o Stand estava tentando ir atrás do Jotaro para entregar a flecha pro seu último amigo em condições de combate. O Polnareff com certeza foi um dos personagens que mais sofreu e um dos que mais evoluiu ao longo do tempo. E eu acho que é por isso que ele se destaca tanto entre os personagens de JoJo. Enfim, nesse vídeo eu tentei analisar os pontos mais interessantes do Polnareff de uma maneira bem dinâmica. Eu espero que tenham gostado do vídeo porque deu bastante trabalho fazer. Deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda muito. E é isso aí. Eu sou o Rick e tenham um bom giorno.